Discipular, essa série de mensagens é simplesmente impressionante, porque ela consegue carregar algo que só o nosso português tem e que é tão importante e tão precioso dos textos de Gênesis a Apocalipse. Uma palavra única que consegue reunir dois termos tão fundamentais e tão preciosos: discípulo, aprendiz, alguém que segue, e lar, casa, família. E para mim isso faz muito sentido, porque eu não vejo um lugar mais propício e talvez mais preparado para a fé nascer, se desenvolver e ser mantida viva do que dentro da nossa rotina de lar, da nossa rotina de família. O que nós estamos propondo com essa série de mensagens, e que talvez você já tenha percebido a partir de domingo passado, é que a fé que nós chamamos de domingo não é a única que precisamos ouvir. Também tem aquela que visita a nossa casa, que é do nosso lar. E nós estamos convencidos de que discipular significa que a fé que resiste não é somente aquela que frequenta os nossos templos, mas aquela que também praticamos na vida, praticamos em casa, praticamos no lar. E existem vários textos bíblicos que confirmam essa nossa perspectiva. E por causa do nosso tempo e também dos recursos limitados que temos aqui essa noite, ficaremos apenas com uma história, uma passagem de um personagem que talvez você já tenha ouvido falar e já tenha lido sobre ele, mas nunca parou para pensar e refletir sobre, de fato, a origem e o progresso da fé deste homem. E para isso eu quero abrir o currículo dele, para a gente perceber e notar que na história desse homem, a fé não era ouvida em templos, mas a fé foi recebida a partir de lares. Então, vamos observar o currículo desse homem chamado Timóteo, que nasceu provavelmente ali próximo do ano 30 depois de Cristo, segundo os estudiosos. E quando Paulo o encontrou pela primeira vez, era um jovem de aproximadamente 25 anos. O contexto familiar e a naturalidade dele nos impressiona, porque se trata de algo muito simbólico e significativo. Ele era natural de Listra, uma cidade da região de Licaônia, na Grécia. Ou seja, Timóteo estava acostumado com o ambiente filosófico, helenístico, com o paganismo e os deuses do panteão grego. Ele estava acostumado com a prática romana, a pax romana, e também o exercício militar. Era algo que para ele era natural, afinal de contas, Timóteo não fora criado ao pé de sacerdotes e nem fora gerado dentro de ambientes religiosos como o templo em Jerusalém. O mais interessante é que o seu pai era grego, e a Bíblia não relata nenhum momento de que o seu pai era convertido ao cristianismo. Pelo contrário, ao omitir isso, nos dá um indicativo de que o pai de Timóteo não era convertido. Mas para adicionar um pouco mais de tensão a esse ambiente desse discípulo importante das Escrituras, mas que tem uma origem em um cenário familiar, nós temos a sua mãe judia. A sua mãe conhecia as Escrituras da Torá, o nosso Antigo Testamento. Ela estava acostumada com a lei, os profetas, o sacrifício, o templo e também Jerusalém. Mas dentro dessa casa, esses dois mundos eram muito distintos e com grande dificuldade de conexão. É nesse ambiente que Timóteo está atrelado, colocado e posicionado. Além disso, você pode notar aí que ele tem algumas publicações onde ele é corremetente. Impressionante perceber que ele tem, das 13 cartas do apóstolo Paulo, participação em 7 delas. Ou seja, estamos falando de um homem que de fato tinha uma proeminência e um prestígio muito grande por parte da igreja primitiva e do próprio apóstolo Paulo. Se você unir as 13 cartas de Paulo, as 7 que ele é mencionado, mas as 2 que Paulo escreve exclusivamente para ele, nós temos 9. Ou seja, apenas 4 cartas Paulo não menciona o nome de Timóteo, o que mostra para nós a evidência, o privilégio e o ministério extraordinário que esse discípulo tinha e que muitas vezes nós não paramos para notar a sua importância e também a sua origem. Mas o currículo de Timóteo também mostra uma ascensão meteórica. Um jovem promissor dentro do discipulado e do Evangelho de Cristo. Perceba bem o que acontece em sua trajetória ministerial. Logo em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa na cidade de Listra e recolhe Timóteo como um integrante agora da caravana missionária. Em Atos capítulo 14, na primeira caravana de Paulo a Listra, ele foi tido como um deus,
porque ele curou um paralítico, mas de repente a multidão se virou contra ele, ele foi apedrejado e quase foi morto. Isso mostra o ambiente onde o Timóteo fora gerado e fora educado, a cidade de Listra. Mas na segunda participação de Paulo naquela cidade, ele encontra esse amado discípulo e o insere no ministério pastoral. Também Paulo olha para Timóteo como um representante importante para as igrejas. Veja só, em Tessalônica ele é enviado como representante pessoal de Paulo. Em Corinto, uma das cidades mais desafiadoras e uma das igrejas mais problemáticas que o apóstolo Paulo teve que lidar, Timóteo é enviado como aquele que vai apaziguar, direcionar, orientar. Dada a responsabilidade desse jovem líder, dá para perceber que Paulo confiava nele. Além disso, ele foi enviado a Filipos. E como Filipos, Paulo escreve recomendando esse homem como alguém que tinha um cuidado genuíno pela igreja. O próprio apóstolo, o maior apóstolo de todos os tempos, chancelava, legitimava o ministério desse jovem discípulo Timóteo. Além disso, nós temos ainda outras questões que são alguns reconhecimentos percebidos nas Escrituras. Paulo escreve apenas 3 cartas pastorais: Tito, Filemão e Timóteo. Ele é o recipiente disso. Segundo a tradição, ele se tornou bispo de Éfeso. Em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que ele vai assumir a igreja de Éfeso, uma grande e importante igreja naquele período e naquele lugar. Não sei se você sabe, mas nesse tempo, quando nós estamos falando em período de 40, 50 depois de Cristo, nós estamos falando de que haviam 3 grandes cidades no mundo antigo: Alexandria, Éfeso e Antioquia. Éfeso era uma metrópole, uma megalópole, com mais de 500 mil habitantes naquela época. E uma igreja pujante, vibrante, estava surgindo naquele lugar. E Paulo escolhe o seu melhor. Paulo escolhe aquele que poderia representá-lo da melhor maneira possível e o coloca naquele lugar. Então, Timóteo se torna, segundo a tradição, o bispo de Éfeso, conduzindo todas as igrejas da região que ali surgiram. E segundo a tradição, ele acabou sendo morto como mártir, porque se opôs a uma festa pagã daquele período, que não nos surpreende, que você já viu que na trajetória cultural era muito comum dentro do ambiente grego que ele vivia. Percebe? Veja só o nível de ascensão meteórica, o nível de capacidade deste discípulo, deste homem que depois do apóstolo Paulo é o mais mencionado ali nas cartas pastorais e nas cartas paulinas. Mas uma pergunta me vem à mente. Onde e quando começou esse expressivo ministério de Timóteo? Onde será que começou e quando? Será que foi em Jerusalém, quando ele resolveu fazer uma viagem missionária? Ou talvez uma escola rabínica, educado aos pés de Gamaliel ou de Hilel? A Bíblia não fala sobre isso. Quem sabe foi numa inscrição num curso teológico aprofundado ou numa imersão de final de semana? Ou quem sabe ele se retirou para um monte tibetano e fez meditações guiadas? Nada disso. As Escrituras são claras a respeito de onde começou o ministério expressivo e significativo de Timóteo. Não foi com Paulo, não foi em Jerusalém, não foi com os famosos rabinos da época, não foi com a filosofia grega que estava pungente naquele período, não foi através de retóricos. Timóteo recebeu o discipulado, a sua formação e o seu ministério pastoral de uma forma expressiva em casa, dentro do seu próprio lar. Timóteo é um retrato claro do que significa discipular, um aprendiz dentro de casa. Tá bom, você está me olhando aí com este rosto de que não faz muito sentido. De onde você tirou essa ideia? É óbvio que eu não traria nada para você que não estivesse na Bíblia. É o apóstolo Paulo que reconhece que o ministério expressivo e significativo desse jovem Timóteo surge a partir do lar e da sua casa. Quer ver? Eu mostro para você. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, Paulo escreve da seguinte maneira a ele: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram também os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa.
Agora preste atenção no versículo 5 que está em destaque. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eu vou ler novamente porque aqui está o nosso recorte principal. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Quando o apóstolo Paulo registra esse fato, ele chega a um lugar sólido, sóbrio e consciente. Timóteo não era um espetáculo de pessoa porque Paulo o havia elaborado. Timóteo não tinha um ministério ascendente e crescente porque Paulo havia refinado. Timóteo tinha esse ministério poderoso e perceptível porque a sua casa, o seu lar, havia contribuído diretamente e especificamente para a sua formação espiritual. O seu lar havia lhe conferido um legado espiritual. Isso me faz chegar à seguinte conclusão, que nesse texto, Paulo reconhece que não estava diante de um nascimento de um discípulo pródigo ou prodígio. Ele não estava diante do nascimento de um discípulo espetacular, mas ele estava diante de um legado de discipulado. Timóteo é o resultado imediato de uma casa que tem uma fé estabelecida, sólida, firme, coerente e verdadeira. É aqui que o texto pula para o nosso coração. É aqui que ele nos encontra no espaço que estamos hoje. Porque não sei se você percebeu, mas quando Paulo quer falar sobre a trajetória de formação espiritual e de legado de discipulado na vida de Timóteo, ele cita dois nomes, não nomes conhecidos, e esses nomes não serão estampados em nenhum outro lugar das Escrituras. Você não verá esses dois nomes em nenhum outro ambiente do Novo Testamento. Ele escolhe dois nomes não do ambiente do templo, nem do ambiente da escola rabínica. Ele escolhe dois nomes do ambiente familiar, Lóide e Eunice. Ele captura esses dois nomes até de uma forma incoerente para o padrão patriarcal da época. Se nós, em nossos dias, estamos convencidos, e de fato faz sentido, de que homens exercem uma função sacerdotal dentro do lar e que a sua participação e presença é muito mais efetiva na transmissão da fé e de valores do que de uma família desconfigurada, você imagina 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, a porta principal do lar era o homem, o pai. E onde está o pai de Timóteo? Perdido no panteão grego, adorando a Hermes e a Zeus na cidade de Listra, onde tinham dois templos importantíssimos na época. Onde está o pai de Timóteo? Omisso diante da fé cristã, que está pulsando dentro daquela casa. Então Paulo reconhece que o canal que deveria vir pelo pai, pela tradição patriarcal do mundo antigo, foi interrompido pelo canal disponível que havia de mãe e vó dentro de uma casa. Por isso esse texto é tão coerente para você e para mim, porque talvez você chegou aqui dizendo que na série discipular você não tem participação, porque a sua família é desestruturada. A sua casa não tem um currículo perfeito. Afinal de contas, você está no segundo casamento e tem enteados, enteadas. Talvez você esteja dizendo que os meus, os seus e os nossos não faz parte de um progresso de discipulado na minha casa. Ou quem sabe você, mãe solo, que tem que lidar com 2 trabalhos durante o dia e educar os filhos de uma maneira sincera, diz que não há para você uma solução, porque você precisava de uma figura masculina para que a sua casa fosse ensinada na fé. Talvez você esteja dizendo que por causa que o seu marido te abandonou, ou a sua esposa não vem à igreja com você, e porque você está sozinha hoje aqui com o seu filho e a sua filha, e o seu marido deu a mínima para o devocional da semana passada, que a sua casa nunca vai ser discipulada. Isso não é verdade, essa palavra é libertadora. O caminho natural era com o pai de Timóteo, esse caminho foi interrompido. Deus tem os seus meios. Deus usa a partir da disposição, não a partir do natural. Deus usa a partir da disponibilidade. Se o seu marido não se posicionou na sua casa, você, como a vó Lóide e a mãe Eunice, tem um papel fundamental na transmissão do legado espiritual. Você não exerce o papel do pai, você não ocupa a posição do homem, mas você ocupa o papel da transmissora de um legado espiritual que habita em você. Independentemente, meu irmão e minha irmã, da sua configuração familiar, da forma como você chegou aqui hoje, se você sente que você não tem a família perfeita, e permita-me lhe desiludir, nunca terá.
Se você não tem o currículo perfeito familiar, e permita-me lhe desiludir, porque também nunca terá, eu quero dizer para você aqui com toda sinceridade, não temos desculpas para fugir da transferência de legado espiritual. E eu sei que o mundo neopentecostal trouxe para nós um engano que muitas vezes tem nos escravizado, como se a transferência de legado espiritual fosse uma oração mágica ou uma transferência de unção que nós fazemos repetindo um mantra e imediatamente a pessoa recebe do lado de lá, por osmose ou por telepatia, algum tipo de conteúdo espiritual que ela vai praticar na sua vida dali para diante. Isso não é verdade. O processo de discipulado é intencional, sincero, prático. E o apóstolo Paulo está convencido disso, dizendo: o caminho que deveria ser natural foi bloqueado. Deus encontrou uma alternativa, uma provisão para levantar um homem de Deus dentro de uma casa, onde duas mulheres, no ambiente familiar, que no mundo matriarcal da época envolvia cuidado da casa, cuidado afetivo e compromissos domésticos, colocou ali a capacidade, o embrião de estimular uma fé que seria produtiva, proveitosa e exuberante dentro do reino de Deus. Por que você diz que a sua casa não pode ser? Por que você fala que o seu lar não pode? Porque os seus filhos já foram embora de casa? Ou porque você é viúva e agora os netos vieram morar com você para fazer faculdade? Ou porque você adotou duas crianças que agora já têm a sua própria cultura pessoal e que você está com dificuldade de acessar o coração delas? A sua família, como a de Timóteo, também não era configurada de uma maneira estruturada normal. E quem disse que precisa para Deus fazer um milagre? Na ausência de um pai ausente, na ausência de um pai que não estava com a fé naquela casa, melhor configurando a frase, a gente vê uma família ainda assim provocando o evangelho e transmitindo o legado espiritual. Se você ainda não está convencido disso, de uma história de 2000 anos atrás, deixa eu contar uma um pouquinho mais próxima de nós. Ela estava casada com um pastor, bastante importante na época, mas que era muito desorganizado financeiramente. E por causa das suas recorrentes dívidas, ele foi preso por 2 vezes e ficou por diversos dias e meses ausente da casa por causa das suas prisões recorrentes. Além disso, ele se envolveu em polêmicas políticas da época e precisou sair fugido e ficou muito tempo longe da sua casa e longe dos seus filhos. Ela sozinha, com 10 filhos para cuidar e orientá-los. Quando ele estava em casa, nunca estava, porque ele estava, na verdade, preparando-se para suas viagens em nome do ministério. E ele fazia longas e duradouras viagens onde aquela mulher tinha que ficar responsável pela sua casa, num casamento disfuncional de um homem que professava fé, mas que na prática vivia uma incoerência, e ela com 10 filhos para cuidar a partir do evangelho. Essa mulher colocou algumas disciplinas no seu lar e assumiu o papel que ficou vazio. Se colocou na posição de Lloyd e Eunice para transferir legado espiritual. Ela era filha de um pastor e aprendeu de que o evangelho poderia ser passado às crianças de uma maneira intencional. Então, ela descobriu um caminho. Todo filho que fazia 5 anos, ela fazia uma cerimônia de alfabetização e começava a alfabetizá-los com a Bíblia. A Bíblia se tornava um hábito, grave bem essa palavra hábito, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Um hábito dentro da casa a partir dos 5 anos de qualquer um dos moradores da residência daquela mulher. Solitária, esposa de um pastor ausente. Aquela também, mulher, tomou uma decisão de que todos os filhos seriam discipulados pessoalmente, particularmente uma vez por semana. Então todos os dias ela sentava com os filhos, os 10, para discipular, falar das escrituras e apresentar o caráter de Cristo a cada um dos habitantes daquela casa. Numa casa barulhenta, tumultuada como aquela, ela descobriu que ela poderia fazer uma sinalização da sua vida com Deus. E ela desenvolveu o avental da oração. Quando mamãe estava com o avental da oração, ela estava buscando ao Senhor e os filhos deveriam respeitar o que estava acontecendo. Se ela estava lavando roupas, ou cuidando da casa, ou fazendo qualquer outra atividade com aquele avental, mamãe estava em oração. E quando ela cobria sua cabeça com aquele avental, num gesto de estar no secreto, mesmo no meio da balbúrdia da casa, ela estava diante do Santo dos Santos. Os filhos cresceram vendo isso. Apesar do pai ausente, eles receberam isso. E dos 10 filhos, todos bem instruídos e bem preparados para a sociedade, 2 se destacaram. Um é chamado de Charles Wesley. Ele é reconhecidamente o maior compositor cristão de todos os tempos. Mais de 1000 hinos compostos e cantados. Muitos cantados por nós ainda hoje em igrejas de tradição reformada. Charles Wesley. O outro, que também é proeminente dentro dessa casa, de Wesley, é o John Wesley,
que foi o fundador do metodismo. Hoje, cerca de 70 milhões de pessoas professam o metodismo, fruto deste homem que disse sim ao evangelho, com a sua mãe, Susana Wesley, que ocupou a sua posição como transmissora do legado espiritual que habitava no coração dela e que deveria de alguma maneira residir também no coração dos seus filhos. Juntos, esses dois homens, Charles e John Wesley, fizeram parte do que foi chamado na história dos avivamentos como Clube dos Santos, que aconteceu na Inglaterra, e um avivamento poderoso desses homens de oração varreu o mundo todo, e você e eu somos frutos dessa realidade ainda hoje. Percebe? Vó Lloyd, mãe Eunice, dona Susana Wesley, e você, minha filha? E você, meu filho? E a sua casa? E aquele bebê choramingando no berço do lado do seu quarto? E aquela criança no bebê conforto enquanto você viaja? E aquele adolescente que você busca no McDonald's de tarde e da noite? E aquele marido que não vem à igreja junto com você, mas que você pode transmitir a fé e o legado ao coração dele? E aqueles avós, e aquele neto, e aquela pessoa, e aquela enteada que está dando sinais de rebeldia e de afastamento de você? E aí, e o seu lar, e a sua casa, e o segundo casamento? E agora, como você vai fazer para que a fé possa fazer morada, apesar do cenário? Timóteo não tinha o melhor dos cenários, mas se tornou um grande expoente do evangelho, porque tinha uma avó e tinha uma mãe que se responsabilizaram pelo legado espiritual. O que eu quero dizer para você, em outras palavras, é que você e eu também estamos construindo um legado espiritual em nossa vida de discipular. Também estamos construindo um legado espiritual na nossa trajetória. Enquanto aqui estamos, com as pessoas que nós convivemos, independentemente, eu quero que você escute isso em tons ecoares. Independentemente da sua configuração familiar, você não precisa sacramentar um fracasso espiritual na sua casa, só porque você errou no passado, ou porque hoje a sua família não atende ao princípio daquilo que se chama de família nuclear. Você não precisa ser vítima de uma derrocata espiritual, só porque a sua casa não possui o currículo que você imaginava para que a fé fosse robusta e verdadeira. Você pode ser uma Lloyd, você pode ser uma Eunice, você pode ser uma Susana, você pode ser um Paulo, você pode ser um Timóteo. No lugar que você está, na posição que você está, ocupe a sua responsabilidade de transmissor de um legado espiritual que sobre você também pula e reside sobre outros. Agora Paulo mostra como é que esse legado espiritual é construído, porque, como eu disse para você, não é no modelo neopentecostal de passe de mágica. Não é uma imersão de final de semana ou um projeto de um evento onde você vai e volta transformado. O projeto de discipular não é enviar o marido para o honra e esperar que ele volte agora com a sua vida íntegra e ilibada. Não é enviá-lo para a montanha e esperar que ele volte agora sacerdote do lar. Não é a mulher ir para o honra e que ela volte agora assumindo a sua posição de transmissora do conteúdo da fé. É um discipular robusto, que ultrapassa eventos que estimulam a fé, mas que vai para a vida e vai enraizar, vai encarnar na história. E o apóstolo Paulo mostra como isso acontece. Eu vou voltar ao texto que eu li com você, porque eu acredito ser necessário. Vou pegar apenas o recorte que nos interessa agora, para ver como é que essa fé, como legado, é transmitida às gerações futuras. Diz assim, 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. O que eu vejo é que Paulo reconhece o processo de transmissão que discipulou o coração do jovem Timóteo. E o primeiro processo que eu vejo no que Paulo destaca aqui é que a fé que Timóteo recebeu era a fé do novo nascimento em Cristo, que era contagiante. Não era uma fé teórica, não era o resultado de abstrações ou de retórica. Era uma fé que cheirava pão assado na cozinha, nos finais do sábado à tarde. Era uma fé que cheirava café pela manhã, naquela primeira refeição do dia. Era uma fé que cheirava poeira enquanto elas andavam pelo caminho, ensinando aquele jovem os princípios da palavra. Era uma fé de proximidade, de conexão, de perto estar.
Não se passa a fé por osmose, não se transfere por telepatia, não é com mensagens rápidas ou mensagens de texto, não é indicando um influencer para discipular a nossa casa, o nosso cônjuge. Fé se estabelece e se transmite por convivência. É um caráter que toca outro caráter, é vida que toca a vida, é a experiência genuína de quem no ordinário e no cotidiano experimenta o dia a dia da fé. Aquela mulher, Lloyd, era aquela senhora que se colocava em oração dentro do seu quarto e Timóteo podia ouvi-la orando a presença do Deus Todo-Poderoso. Aquela senhora Lloyd era a mulher buscada pelas vizinhas do bairro para orar em tempos de aflição e Timóteo via aquela mulher nisso. Aquela mulher, senhora Lloyd, era a mulher que era vista com as escrituras sendo meditadas e recitadas dentro do lar. A sua mãe Eunice chegava atarefada de um dia de atividades, com as compras nas mãos e com muitas responsabilidades, e gritava do outro lado da sala: Alexa, tocar louvor e adoração. Era uma mulher sábia, que colocava adoração dentro da sua casa, o louvor, não permitia que as playlists fossem de baixo calão ou de sofrência, para que os seus filhos não recebessem uma mensagem diferente do que ela queria preparar e propagar sobre eles. Eunice é uma mulher que intencionalmente contagia a casa com a fé, com a oração, com a gratidão. A mesa da casa de Timóteo era contagiante, por isso que esse jovem é tão promissor e tão prodígio dessa maneira, porque ele viu, respirou, ele sentiu os cheiros e os sabores de uma fé que não visita domingo, que não fica engomadinho num culto, em fileira, para dar a aparência de que nós estamos cristianizados, mas uma fé que toca a minha rotina, o meu dia, os meus olhares, a minha forma de falar, o meu jeito de comportar, a minha playlist pessoal, a série que eu assisto, os lugares que eu frequento, as roupas que eu visto. É uma fé contagiante de vida na vida, uma fé experiencial. E é aqui que nós somos chamados a estar. Porque enquanto não tivermos uma fé contagiante, através da convivência com aqueles com os quais vivemos em nossos lares ou na nossa situação parental, uma fé robusta não vai nascer. Porque ela é teórica demais. E uma fé teórica demais, ela espera que o natural a faça surgir e acontecer. Só que aqui o apóstolo Paulo fala que essa fé, além de tudo, ela era intencional. Veja bem que primeiro é o ambiente de casa, vó e mãe. Por isso é uma fé contagiante, que surge da rotina do dia a dia. Nada mágico. Simplesmente natural e especial. Mas o segundo movimento, Paulo fala que primeiro veio em Lloyd, depois veio Eunice e depois veio Timóteo. Paulo parece colocar aqui numa ordem crescente. A palavra primeiro em grego significa aquele que vem antes. Ou seja, intencionalmente, quem tem mais maturidade cuida de quem tem menos. O que eu fico triste é que as nossas casas são os imaturos que decidem pelos maduros. São os imaturos que decidem o que vão assistir dentro de casa, quando você, pai e mãe, deveria estar decidindo. São os imaturos que decidem para onde vão e que amizades terão e até com quem vão se casar. Quando você, pai e mãe, e aqui não é tirania e ditadura parental, quando você, pai e mãe, poderia ter uma posição de intencionalidade para ensinar o evangelho e mostrar com quem se convive, com quem se vive, com quem se casa, o que se assiste, o que se ouve, como se veste. Uma fé intencional é uma fé lapidada no dia a dia, que se esforça para cuidar da casa, para proteger a família. Sejam os filhos, os pais, os avós, os netos, nesse ambiente multidisciplinar e multicultural da nossa casa. É a nossa responsabilidade nos esforçar, trabalhar. Lloyd trabalhou por Eunice, Eunice trabalha por Timóteo e Timóteo trabalha pela igreja. Esse é o caminho. O mais maduro cuida do mais imaturo e para isso precisa de trabalho, esforço, só que a gente não é adepto a isso. Deuteronômio capítulo número 6 diz algo impressionante. E você ouviu aqui na semana passada. Mas talvez você não tenha percebido uma palavra que ainda não foi dada destaque e foi reservada para hoje. Diz assim: lembre-se de ensinar diligentemente os teus filhos toda a lei do Senhor. Falará dela, assentado e levantado, no caminho, entrando ou saindo. Ou seja, ensinar diligentemente, a palavra hebraica é shaná. Shaná significa literalmente amolar,
afiar. É como aquela lâmina de aço e uma pedra que passa de um lado e faz repetidamente esforço, esforço, esforço. Vira a lâmina, esforço, esforço, esforço. Você quer uma fé natural que o seu filho recebe de domingo à noite, uma vez por semana, ouvindo as Escrituras? Você quer uma casa sustentada na fé, onde a oração visita a casa só em dia de ceia? Você quer uma casa robusta, onde você delega a responsabilidade da educação na fé, a escola confessional, que você desembolsa um valor violento para dizer para os professores: ensine os meus filhos a crer em Deus? É isso que nós somos, irmãos. É isso que é discipular. Porque Timóteo não recebeu isso. Ele recebeu a intencionalidade, o trabalho, o esforço de quem sabe que precisa trabalhar em casa para que a fé surja, porque ela não é natural. A fé, o aprendizado de Cristo, é um processo de desenvolvimento. E nós praticamos no lar, onde o Espírito Santo usa cada movimento que fazemos para lapidar um pouco mais o coração daqueles com os quais convivemos. Por isso é o nosso esforço intencional. Lloyd para Eunice, Eunice para Timóteo, Timóteo para o mundo. E eu não sei se você tem olhado dentro da sua casa com a capacidade de ser intencional em todos os movimentos, ou se você está esperando que num passe natural e de mágica os seus filhos simplesmente tenham uma experiência com Deus. É a nossa responsabilidade sermos os paidagogos, que no mundo antigo da Grécia eram aqueles que pegavam nas mãos e conduziam aqueles jovens até o conhecimento. É a nossa responsabilidade, independente da família que você está, da posição que você ocupa, pegar pela mão. O mais maduro carrega o mais imaturo para conhecer quem é Cristo, qual é a fé que sustenta. E Timóteo é o resultado dessa entrega intencional. Agora olha que interessante, não está aqui nesse texto. Está em uma outra referência na mesma carta, um capítulo à frente. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que a fé de Timóteo era uma fé profundamente alicerçada na Bíblia. Olha só o que diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Preste atenção, você que é um bom leitor e intérprete, desde quando o Timóteo conhece a Bíblia? Desde quando? Desde criança. A palavra grega aqui significa aquele que não sabe andar, ler ou falar. Ou seja, é a criança no seu estado mais infantil. Como é que ele conhecia a Bíblia desde então? Porque ele ouvia o Evangelho, ele via o Evangelho, ele respirava o Evangelho, ele sentia o Evangelho. A sua casa era tomada pela Torá, a sua casa era tomada pelos salmos. Eunice e Lloyd falavam com salmos, hinos e cânticos espirituais. Naquela casa a Bíblia era recitada, a Bíblia era a base. E Timóteo, quando começou a aprender a ler a Bíblia, começou a aprender a Torá. Enquanto ele lia a Torá, ele lia o mundo antigo. Enquanto ele lia o paganismo, ele lia a Torá. Por isso esse jovem chega com uma robustez violenta num mundo paganizado, num mundo sem Deus, com a capacidade de mostrar o Evangelho de uma maneira que surpreende até o apóstolo Paulo. O que está acontecendo aqui? Um homem que tem base com Bíblia. Irmãos, nossas casas não serão alicerçadas com influencers. Nossas casas não serão alicerçadas com EBF. Nossas famílias não serão transformadas com movimentos. Nossa casa sequer será fundamentada com cultos de domingo à noite. Eu amo a igreja, amo ser pastor de segundo IPI, amo estar nesse lugar, mas eu digo para você, isso não é suficiente. Fé robusta, verdadeira e pungente é aquela que acontece em casa, é aquela que vem também em casa, onde o domingo complementa, onde a IBF complementa, onde uma montanha complementa, onde um honra complementa, mas onde o elemento fundamental é o lar, onde a Bíblia é aberta, onde a Bíblia é lida, respeitada e amada, e onde a gente não é refém de achismos, pensamentos, legalismos, tradicionalismos. Não é que os seus filhos saibam doutrina, não é que os seus filhos saibam denominacionalismo, não é que os seus filhos saibam teologia, é que os seus filhos e os filhos dos seus filhos saibam Cristo, e todas as demais coisas são acrescentadas. Por isso, nesse lugar que Timóteo está, é um lugar seguro. Lugar seguro porque a Bíblia é a base. É o chão sólido que ele pisa e diz, eu posso andar por aqui. Por isso que ele pode crescer tão rapidamente. Com um território tão adubado como esse, é lógico que uma semente promissora
vai prosperar. Mas olha só, avançando um pouquinho mais, no mesmo texto, a fé que Timóteo recebe, que Paulo elogia, é uma fé sincera. Paulo fala: eu reconheço que a sua fé, assim como da sua avó, assim como da sua mãe, é uma fé não fingida. Ou seja, a palavra grega é anahipócrites. Você sabe o que é hipócrites, né? O termo hipócrita era um termo muito comum no período grego. Tratava daqueles atores que usavam aquelas máscaras e representavam personagens. Paulo está dizendo: na sua casa, Timóteo, não tem personagem. No seu lar não tem máscara. No seu lar a fé é sincera. Ou seja, entre o que se fala e o que se pratica, há uma coerência. As pontes se ligam. E um dos maiores problemas e dilemas da igreja moderna, irmãos e irmãs, é a falta de integridade. Entre o que falamos e o que praticamos existe uma distância abismal. Infelizmente, entre o que falamos e praticamos existem incoerências tóxicas e que estão desestimulando essa geração a entender e conhecer Deus. Infelizmente, pregamos o nosso legalismo, o nosso tradicionalismo, ou até nosso liberalismo e o nosso posicionamento pessoal. Mas a Bíblia, ausente dos lares, sem casa, é lógico que vai produzir fé não sincera, fé mascarada, envernizada, uma fé plástica, apenas para atender um ditame, para fazer uma postagem e parecer que vai tudo bem, quando na verdade, no dia a dia, no discipular, o lar se torna um espaço contra a cultura reino. A minha pergunta para você é: a nossa fé tem sido sincera dentro do lar como é sincera nesse lugar? Podemos deitar a cabeça no travesseiro com aquela sensação de que dever cumprido? De que o que falamos e vivemos existe coerência e um eco reverberador? Por quê? Porque assim a falta de sinceridade será revelada. Mais cedo ou mais tarde. Essa geração, irmãos, essa geração é sem igual para captar e identificar hipocrisia. Eles são especialistas nisso. Você acha que eles são desatentos? Você acha que eles são preguiçosos? Você acha que eles são geração nativa digital? Mas eles têm um radar para a hipocrisia sem tamanho que nós não temos ainda. Eles verão a incoerência que acontece entre o que falamos e o que praticamos. E será provada a nossa sinceridade. Aliás, sincera. Sincera significa em grego literalmente o que está sem cera. Havia dois grupos de artesãos no período de Paulo: os artesãos profissionais, refinados, que faziam uma obra-prima, e os artesãos amadores que colocavam as suas obras em praças públicas para vender ao mesmo preço dos profissionais. Os amadores precisavam de cera para corrigir imperfeições. Então um bom comprador e um sábio comprador compararia o vaso à luz do sol. Se houvesse alguma translucência, ele veria que aquele vaso não é a obra de uma mão exímia e de um trabalho excelente. É um vaso com cera. E um vaso com cera não seria adequado para enfeitar uma casa. O mesmo acontece com a fé. Uma fé com cera não é adequada para o seu lar. Uma fé com cera não é adequada para a sua família. Por isso que nós precisamos voltar para a fé de Lloyd e de Eunice e ver que ela impacta Timóteo e principalmente a Paulo, porque ela é contra hipócritas. Contra hipócritas. O Evangelho é contra hipócritas. E se você olhar, Jesus foi tolerante com pecadores, Jesus almoçou na casa de publicanos, Jesus recebeu pessoas da baixa sociedade, mas contra os hipócritas, Jesus se opôs. O Evangelho é contra hipócritas. E parece que uma fé hipócrita dentro de casa é o maior elemento de desvio das nossas gerações. Agora, é a hora de a gente olhar e refletir onde nós estamos nesse projeto de transmissão do discipulado. Porque por fim, Paulo reconhece que essa fé habitou e habitou. Habitou e habita. A palavra que Paulo está usando aqui é uma palavra bonita. Significa enokoisen. Enoikos, oikos significa casa. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim: Paulo, ou melhor, Timóteo, essa fé que era abstrata, que era teórica,
ela veio e encarnou, ela morou em vocês. Muito parecido com o que diz João capítulo 1, que diz assim: e o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Uma fé encarnada, perceptível, habitual. A palavra habitar tem uma relação estreita com o hábito. O que é um hábito, senão algo que nos possui? O hábito é algo que reside em nós. O hábito é algo que nos programa. O algo é algo natural a nós. A fé de Timóteo não era fingida, porque ela era natural. Ela era um hábito. Ela não precisava performar. É como aquele pastor que foi fazer uma visita para aquela casa e aquela família, e o pai, antes de receber o pastor, sentou todo mundo e disse: ó, é o seguinte, o pastor está vindo, agora a gente não pode ser como a gente é aqui, a gente tem que ser igual na igreja. Uma fé habitual é uma fé que transita em todos os ambientes. Uma fé que está à vontade. Uma fé que desfaz as malas. Uma fé que coloca a roupa no guarda-roupa e diz: é aqui que eu resido, é aqui que eu moro. É uma fé natural e habitual. A fé em Cristo Jesus, ela possui a sua casa. Porque primeiro, Timóteo tem posse da fé, depois é a fé que se apodera dele. Você percebeu? A fé habitou em vocês, ela tomou posse. Cristo, o novo nascimento, nova criatura, a nova vestidura de Cristo tomou posse de vocês. Vocês agora, desde a sua avó, vivem a nova realidade em Cristo Jesus. É uma fé habitual. Irmãos e irmãs, iremos para o projeto discipular, sim. Temos a responsabilidade, sim, desde que as camadas sejam respeitadas. Que a fé que nós vamos transmitir, com os quais convivemos, ela seja, sobretudo, contagiante, intencional, bíblica, sincera e perceptível, porque ela mora em nós. E que Cristo seja visto através disso, porque na verdade todos nós estamos construindo esse legado, independentemente da sua configuração familiar. Bem-vindo ao mundo do Evangelho. Você é chamada e chamado à responsabilidade de transmitir esse legado. Mas agora, antes que você saia daqui com culpa ou condenação, porque a proposta dessa palavra não é condenar e nem culpar ninguém, eu quero falar a 3 grupos de pessoas e desmontar qualquer tipo de condenação do seu coração. Primeiro grupo: você que está aqui e olha para trás e diz: os meus filhos não vieram juntos. Os meus netos não têm a fé que eu tenho. Eles não frequentam igreja alguma, não estão com Cristo, não conhecem a palavra. Eu me dediquei, eu me esforcei, mas eles não vieram. E talvez você esteja se perguntando: onde foi que eu errei? E esteja com uma culpa sobre-humana sobre os seus ombros. Eu quero dizer para você que você deixou o legado sobre a vida dessa pessoa com quem você conviveu, com aquela pessoa que você morou na República em 1999. E você não é culpado e nem condenado porque essa brasa não acendeu. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que uma vez que a gente recebeu o legado, nós somos responsáveis por cuidar dele. Então Paulo tira agora qualquer responsabilidade de Eunice e qualquer responsabilidade de Lloyd, e o texto que eu li com você mostra isso. Eu só estou voltando nele, e fala que a responsabilidade agora é de Timóteo. Veja só, por essa razão, por causa dessa fé tão poderosa, Timóteo, eu torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Você recebeu um legado, mas você também está respondendo a ele, Timóteo. E eu quero dizer a você que já transferiu um legado, você que já ensinou, você que já apresentou o Evangelho, quem recebeu, agora cuida. A palavra manter acesa é a palavra grega que significa anasopir. Anasopire não é nome de medicamento. Anasopire significa aná, de novo, zoo, vida, pire, fogo, de pira olímpica. Ou seja, Timóteo, de novo, chama viva. Ou melhor, de novo, fogo vivo. Timóteo, você recebeu o legado. Agora é a sua responsabilidade se abaixar, olhar para aquela brasa, para as cinzas que ficaram sobre ela, aquela chama bruxuleante desvanecendo, e fazer o que só você pode fazer, Timóteo. Só você, com seu esforço, com sua responsabilidade e com a sua capacidade. Timóteo, sopra. Mantenha viva, Timóteo.
Volte para o lugar da fé, abasteça a sua vida com Deus, abasteça a sua experiência com Cristo. Não viva esperando de legados passados, mas você é responsável em manter o legado presente. E agora eu quero falar com você, o segundo grupo de pessoas que está aqui, que sabe que recebeu um legado, mas que deixou a chama apagar, ou que talvez que essa brasa está sem calor o suficiente para manter a sua fé. Você jovem que me ouve aqui sabe que a chama apagou. Você que está aqui sabe que você desvaneceu na sua vida devocional, e que aquele folhetim que nós entregamos na entrada para você, você olhou e falou assim: isso aqui não serve para nada. É com você que eu quero falar. Está na hora de você ajoelhar humildemente e manter a chama acesa. É a sua parte. Faça a sua parte, volte para a oração, volte para as escrituras, volte para o devocional, volte para Cristo, conheça mais dele e mergulhe no caráter dele, porque é nesse lugar que você desenvolve a sua fé. Agora eu quero falar com o terceiro grupo. Você que nunca ouviu que havia brasa, e você que nunca ouviu que havia transferência de legado espiritual para a próxima geração, e você diz: mas eu estou aqui, ninguém da minha família me levou a palavra, eu não sabia nada disso, eu queria ter aprendido isso antes para aprender com os meus filhos e praticar na minha casa. Calma. Você pode fazer isso hoje, porque você não pode imaginar os efeitos que isso pode trazer na eternidade. Você não consegue imaginar o que isso pode acontecer na sua vida. Acenda hoje a chama do Evangelho no seu coração, cuide dela hoje e comece o processo inicial. Comece agora a transferência de um legado espiritual com uma fé que você já viu que todas as características que ela tem. Deixa eu contar minha experiência pessoal para a gente encerrar. Talvez você conheça Denis Vicentim, mas não conheça Esther do Amaral Santana. Com certeza não, porque ela é como Eunice Lloyd. A minha mãe Marli, ela não foi iniciada no Evangelho, e eu não nasci num lar que conhecia Cristo. Pelo contrário, a minha mãe Marli flertava com algumas outras religiões, como Espiritismo e religiões de matrizes africanas. A minha mãe Marli recebeu da minha avó Helena. A avó Helena era uma católica distante, que não tinha as escrituras em casa e simplesmente não manifestava o caráter de Cristo. Eu me tornei o resultado da mãe Marli e da avó Helena. Mas pastor, como é que você está aqui? É porque eu tinha a bisa Esther. A Esther do Amaral Santana nasceu em 1903. E eu tinha 8 anos de idade quando ela morreu. Mas essa mulher nasceu no mesmo dia que foi fundada, ou melhor, no mesmo ano que foi fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade do interior de São Paulo, ela cresceu e também ajudou na cofundação de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Em 1999, quando eu me converti ao Evangelho, que eu conheci Jesus, eu voltei para casa em 2000 e disse para minha mãe: agora eu conheço a Cristo e quero seguir a Cristo. E minha mãe disse: a sua avó, ou melhor, a sua bisavó era crente. A sua bisavó ia naquela igreja do relógio, Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Então eu fui, e hoje eu estou aqui. Eu tenho uma convicção de que aquela mulher me pegava no colo quando eu ainda amamentava e dizia: esse é um homem de Deus. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma convicção de que quando eu visitava a casa dela, ela me levava para o quarto de oração e dizia: ajoelha aqui que a gente vai falar com o Papai do Céu. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma convicção que ela colocava a mão sobre a minha cabeça e dizia: eu profetizo que esse homem vai ser um pastor no futuro. Eu tenho a convicção de que a fé da bisa Esther foi uma transmissão de legado. Embora o seu filho não tenha recebido, o Agostinho, que casou com a Helena católica, e que depois teve a Marli, que flertou com outros tipos de religiosidade, embora haja um hiato de 2 gerações, o Denis está com o Evangelho vivo e operando no seu coração. Não despreze o legado espiritual que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que é bisa, você que é vô, você que é vó, você que é padrasto, madrasta, você que é enteado, você que é filho, você que foi abandonado e nunca conheceu o pai, não despreze o poder do legado espiritual, a fé que habita em você e que pode habitar nas gerações futuras através da sua vida. Amém? Esse é o lugar do discipular. Se nós falharmos, a geração posterior vai se comprometer. E se a geração atual não atuar, nós mesmos estaremos comprometidos. Por isso eu quero chegar numa conversa aqui com você para provocar, para você voltar domingo que vem. E se a crise de fé que nós vivemos hoje não foi responsabilidade da geração atual, mas sim da anterior?
nós cometemos o erro do passado. E se foi isso, hein? E se a geração anterior falhou em sustentar a geração atual? Mas eu vou piorar. E se a crise de fé que nós vivemos hoje não foi responsabilidade da geração anterior, mas da atual, que não acende o fogo, que não se responsabiliza, que não assume seu compromisso? É uma boa conversa, não é? Eu não quero resolver aqui hoje. Eu só quero dizer que você é o resultado da fé anterior, da fé atual, e que está trabalhando para uma fé posterior. E essa é uma responsabilidade que temos em Cristo, de que a fé que habita em nós também possa habitar nos outros. Essa é a lição final que eu quero que você saia, e que amanhã seja a prática da sua vida, e que seja simples de você lembrar qual é a lição do discipular do nosso amado Timóteo. Estamos construindo um legado espiritual com a nossa vida em Cristo, ao mesmo tempo que já recebemos um legado espiritual que devemos cultivar. Você está construindo e é responsável. Que coisa linda que a Bíblia é para nossas vidas. E o que ela fez na vida de Timóteo, também pode fazer na vida daquele bebezinho chupando chupeta, daquele marido que ainda não conheceu Cristo, daquele avô que ainda não se rendeu aos pés do Evangelho, daquele neto que anda distante e rebelde. O Evangelho é suficiente para discipular, tocar casas e famílias inteiras, e a sua pode ser mais uma delas. Você pode se colocar em pé, por gentileza, para a gente orar juntos? Mas antes de orar, eu gostaria de cantar. Essa canção, ela é uma oração melodiosa, é uma consagração da nossa casa. E eu convido você a consagrar seu lar e colocar a sua casa como um espaço de legado espiritual, onde a fé brota e onde a fé cresce e se mantém. Nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será cessada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele.
Nós vamos orar agora. Deus te trouxe aqui porque você tem um Timóteo perto de você, porque você tem uma avó Loide do teu lado. E eu queria pedir que você está com a sua família, que você colocasse a mão sobre os seus. Descem as mãos. Você que está em família e você que não está em família, segura do lado, na mão da pessoa que está do teu lado. Olha para ela, fala assim: você é a minha mãe de oração, você é o meu filho de oração, você é aquele que vai andar comigo. E a transferência do legado, da obediência, da palavra, da vivência do Senhor está aqui esta noite. Nós temos a responsabilidade de transferirmos isso para a nossa geração. Você que segura no colo alguém aí, ele é o seu Timóteo. Eu sou fruto da oração de um avô, de uma avó. O Denis é o reflexo de alguém que segurou no colo e falou: este menino, esta menina profetizarão as nações. E nós vamos orar com fé, com convicção, que quem acende a brasa sou eu e você. Nós temos essa responsabilidade aqui essa noite, e nós fazemos isso para a honra e glória do Senhor. Você pode orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite porque temos e entendemos a responsabilidade que temos com os nossos, de acender essa brasa. Se essa brasa se apagou por alguma culpa, um pecado, um legado que não foi teu, nós reconhecemos essa noite que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que os nossos filhos não serão para este mundo, mas sim para a tua glória. Que em nome de Jesus, toda a nossa geração, filhos dos nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que o Senhor nos der, que eles sejam um reflexo da glória, da intencionalidade do Senhor, e que se levante aqui a geração Timóteo, aquela que propagará a grandeza do Senhor a este mundo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa noite. Glória a Deus. Sua casa é um lugar de discipulado. Não é um inferno, não é uma briga, é um lugar de discipulado. Você recebeu esse card na entrada, se não recebeu, pegue na saída. É o nosso devocional da semana. Nós temos incentivado as famílias e pessoas a se unirem com outras para fazer um devocional semanal. E aqui está o roteiro, para ficar bem prático, lúdico, inclusive para você que tem filhos pequenos. Que essa semana seja uma semana muito abençoada no Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, seu lar, preparando os filhos dos seus filhos para encontrarem com o Senhor até que Ele venha. Amém. Deus abençoe. É uma excelente semana.